Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro diretor de protocolo, o companheiro José William, para o protocolo da nossa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Tá bem. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação, tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje nós estamos realizando a 43ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2020-2021, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Club de Hestum, Lemberg, Alemanha, distrito 1940, Holger Knack. Como governadora do nosso distrito, 4571, a companheira do Rotary Club Campos do Jordão, Cassima Timoni Góes, Campanha. Como presidente do nosso clube, a companheira Cleonice Barros de Macedo da TUM. No mês que o Rotary dedica aos grupos de companheirismo, e tendo como lema do atual período, o Rotary abre oportunidades. Nossa mesa presidencial está assim composta: ao centro, a presidente 2020-2021, Cleonice da TUM, que tem ao seu lado direito o palestrante da noite, o doutor Gustavo de Jesus Monteiro, e ao seu lado esquerdo, o associado do nosso clube, presidente do período 93-94, o companheiro Antenor de Barros Leal. Parabenizo a todos, parabenizo e cadê? Cadê a Patrícia? Sumiu a Patrícia? Aqui da minha... Mas aproveito para dar as boas-vindas e agradecer aos céus pela essa grande alegria que a Patrícia está dando para a gente. Presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigada pelo excelente protocolo, companheiro William, entendeu? Um minuto que a Patrícia está me ligando. Eu não posso falar agora. E eu vou fazer. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Primeiro, parabenizar o companheiro Cláudio pela escolha do companheiro Mair, do companheiro Strauss, para compor a equipe dele, entendeu? Agradecer as palavras carinhosas dele com relação à ajuda que eu prestei junto ao hotel, mas eu faria para qualquer outro e eu sempre gosto de ajudar. Estou feliz dele usar o Marriott para fazer a posse dele. Então, isso é muito agradável. E lembrar a todos que na próxima quinta-feira à noite, dia 17, começa a conferência distrital do atual período da governadora Cassima, e o companheiro José Otávio, se ainda não fez a inscrição de todos os companheiros pelo Uniclube, eu pediria que ele fizesse, viu, José Otávio? E que depois eu vou passar o link para todos acompanharem, para ver a conferência, que ela vai ser uma conferência híbrida, parte presencial lá em Aparecida, e mas toda ela será passada pelo Zoom, entendeu? Então, todos poderão... Cleonice, como é que faz esse negócio pelo Uniclube? Eu não sei, não. Tá, então eu vou ligar amanhã para você para nós fazermos juntos, ok? Combinado. Tá bom? Combinado. Para poder todos os companheiros como prestigiarem a conferência, até porque nosso clube está homenageado com quatro troféus pelo trabalho realizado durante esse período rotário.
Então, acho importante que nós prestigiemos a conferência, ok? Agora eu passo a palavra para o companheiro Isaac Adide para o companheirismo da noite. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Isaac Adide, sócio representativo do Rotary Club Copacabana, na antiga classificação de roupas femininas representação. E o companheirismo é curto, mas é muito agradável, muito prazeroso. Os aniversariantes muito festejados até o presente momento, no mês de junho, são: dia 2, o Stefan Blank; dia 9, o companheiro Ricardo Antunes Correia; dia 10, o companheiro Francisco de Paula Guzmão Souza Brasil; dia 12, Pedro Loureiro Durão; dia 12 também, Maria Lúcia, esposa do Francisco de Paula Souza Brasil; e vai aniversariar no dia 28 o companheiro José Adolfo Salgueiro Aires. A todos eles, desde já, os nossos parabéns. E por hoje é só, e eu volto a palavra, presidente. Obrigada, Adide, pelo companheirismo, e eu gostaria de saudar que está presente a nossa reunião hoje o companheiro Silvio Ciacapatassi, do Rotary Club Rio de Janeiro, Campo Grande, e também o companheiro Haroldo Fonseca, do Rotary Club do Rio de Janeiro. Inclusive, o companheiro Haroldo foi quem ajudou, colaborou numa das tarefas, numa das funções em que nós participamos da comemoração da Polio Plus. Então, eu agradeço empenhado ao trabalho feito pelo Haroldo para que aquele evento tivesse sucesso. Obrigada, Haroldo. Ok? Agora eu passo, então, a palavra, porque nós já chegamos ao momento ponto alto da nossa reunião. E convido o companheiro Antenor Leal para falar sobre o palestrante da noite, o doutor Gustavo de Jesus Monteiro, que ele trouxe para nos falar. Muito obrigado, presidente. É um prazer enorme apresentar o Gustavo, um jovem médico importante, médico geriatra, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e certamente o assunto dele é um assunto muito chegado aos membros desta reunião. Gustavo, você vai falar para um grupo de pessoas que certamente estão ávidos para ouvir as suas informações e os seus comentários. Quero lhe dizer que você, ao falar para este grupo que preenche apenas uma tela, essa tela se multiplica pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Tudo que você falar hoje vai estar acessível a milhões de rotarianos em todo o mundo e, especialmente, a milhares de rotarianos em todas as cidades do Brasil. Você vai falar para um grupo de pessoas que formam um corte da sociedade, você vai falar para médicos, engenheiros, empresários, comerciantes, você vai falar, afinal de contas, para um grupo de pessoas informado e que muito lhe agradece, desde já, a sua bondade em falar conosco sobre esse assunto tão importante, tão ligado a nós, que é a geriatria. É um prazer recebê-lo e a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço também pelo convite, eu agradeço ao seu Antenor, né, que me fez o convite, a Cleonice também, que o tempo todo se mostrou super disposta e
fazer tudo isso dar certo, né? Me auxiliar. Então, queria agradecer muito a todos vocês também pela presença, né? E que a gente possa ter aí uma noite, um encontro bacana, que a gente consiga conversar algumas coisas interessantes sobre o envelhecimento, do ponto de vista da cognição também, como foi solicitado, mas sobre o envelhecimento como um todo, né? Eu espero que eu possa ser útil aí, um instrumento útil para que essa informação se divulgue e, de antemão, já me coloco à disposição para qualquer consideração na reunião ou fora da reunião, enfim, me coloco totalmente à disposição de vocês. Bom, eu trouxe um PowerPoint só para ir guiando a gente, assim, ajudando a gente a costurar o raciocínio. Então, eu posso projetar, Cleonice, posso projetar aqui? Pode. Você pode compartilhar a tela aí. Tá. Só um minutinho, então. Que silêncio ensurdecedor. Aguardando o compartilhamento de tela dele. Vou compartilhar agora. Léo, estou na reunião, apenas eu apaguei a imagem por causa da fragilidade do sinal, tá? O sinal tá mesmo. Está muito ruim. Desculpa, pessoal, tive qualquer probleminha aqui, mas acho que eu consegui resolver. Você precisa... conseguiu, pronto. Foi? Foi, já estamos vendo. Está aparecendo? Então, beleza. Então, mais uma vez, aí, meu agradecimento pelo convite. A minha ideia é começar falando um pouquinho sobre o envelhecimento até a gente chegar na parte das alterações cognitivas, das mudanças cognitivas que acontecem com o envelhecimento, né? Uhum. A gente sabe que o processo de envelhecimento ele vai acarretar mudanças na estrutura física, no funcionamento dos nossos órgãos, e algumas mudanças são muito nítidas, né? Mudanças na pele, na composição corporal, né? No sentido da substituição da massa magra, alterações no cabelo, né? Nas unhas. Então, existem alterações físicas que são muito evidentes durante o processo de envelhecimento, que é claro e heterogêneo, né? Então, dependendo de uma série de fatores, essas mudanças elas vão ocorrer de uma forma mais pronunciada, um pouco mais atenuada de pessoa para pessoa, mas também durante o processo de envelhecimento não são só os aspectos que a gente vê que mudam, né? Nosso próprio funcionamento orgânico, funcionamento dos nossos órgãos tendem a trabalhar com uma resiliência um pouco menor, né? Então, a gente, ao longo do nosso processo de envelhecimento, a gente acaba ficando um pouco mais vulnerável a qualquer descompensação no funcionamento dos nossos órgãos, muitas vezes com pequenos insultos, porque existe uma tendência também a uma alteração do funcionamento dos nossos órgãos, do nosso sistema imunológico, o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema respiratório, o que aumenta o risco dessas complicações, dessas descompensações, às vezes com mínimos insultos. Isso a gente vê, por exemplo, nos casos de cirurgias, nos casos de infecções, a gente viu isso, né? Agora, isso muda um pouco, esse cenário muda um pouco com a vacinação, mas a gente viu muito isso acontecer ao longo do ano passado com a própria Covid, né? Em que a gente o tempo todo ouvia dizer sobre os fatores de risco e que a idade seria um fator de risco,
E não porque o vírus ele se replicaria mais nas pessoas idosas, mas é porque muitas vezes aquele insulto não seria tão bem absorvido e trabalhado por um organismo já um pouco mais fragilizado. Então, o processo de envelhecimento pode englobar essas mudanças, né? Engloba sempre algumas mudanças, mas de uma forma muito heterogênea. Durante muito tempo, né, por conta disso, dessa informação, que colocada fora de contexto pode ser muito mal interpretada, da gente achar que o envelhecimento é um processo inexorável de declínio, né? Por essa má interpretação por muito tempo, estudar envelhecimento era sensibilizar em relação a perdas, né? Então era só basicamente assim, não, beleza, estamos envelhecendo, então daqui a pouco a gente compra uma bengala, a gente compra um andador, a gente vai, né, guardando o moletom para poder usar, né, e deitar na rede. Então, durante muito tempo, essa nossa visão um pouco deturpada desse processo, que é um processo biológico, fazia a gente acreditar que era acúmulo de declínio, né? Então, o processo de envelhecimento, já que meu órgão funciona, né, ele tem um declínio no funcionamento dele, logo o processo de declínio não é passível de nenhuma prevenção, nenhuma conduta que possa atenuar esse declínio, então nos conformemos com isso, né? E isso, claro, é muito ruim, isso gerou ao longo de muitos anos, né, uma imagem equivocada, uma imagem preconceituosa, muitas vezes com o olhar da discriminação, para o idoso e para o processo de envelhecimento, né? As pessoas não queriam envelhecer, então falar de envelhecimento era um tabu, né? Porque o processo ele era muito mal visto, né? E aí foi a época de esconder a idade, né? Esconder a carteira de identidade, então ninguém podia saber o ano que eu nasci, porque o processo era muito mal visto. Mas com o avanço do conhecimento científico, do conhecimento da área da geriatria e da gerontologia, a gente começou a perceber que o envelhecimento pode ser uma fase da vida, né? Um processo que nos leva a uma fase da vida um pouco mais delicada no sentido de acúmulo de declínio, mas também pode não ser isso, né? O envelhecimento e a velhice enquanto fase da vida, né? Ela pode ser muito mais do que isso. Então, a gente começa a vislumbrar as possibilidades de manutenção da independência, da autonomia, do respeito total às decisões, né? Das possibilidades de trabalho, de lazer, enfim, diversas possibilidades de atuação na sociedade para as pessoas mais velhas, né? Que vem passando por esse processo de envelhecimento. Então, a gente começa a ter uma visão mais positiva e as pessoas que estão passando pelo processo de envelhecimento começam a se interessar mais pelo que pode ser feito para atenuar, né, alguns declínios que podem ocorrer. Então, a gente entra no momento mais interessante, né, do lidar com o envelhecimento e na área da geriatria e da gerontologia. Quando a gente fala geriatria, é uma área de atuação médica, quando a gente fala gerontologia, é uma área do conhecimento, né, relacionado ao idoso. Então, eu queria pontuar aqui com vocês alguns conceitos para a gente poder encaixar um pouco mais a nossa discussão posteriormente. A gente tem alguns conceitos relacionados à idade, né? O conceito de idade que a gente mais conhece é a idade cronológica, que é aquela relativa à passagem do tempo, né? Então, se eu nasci no dia 14 de junho de 1960, por exemplo, né? Eu hoje vou ter 61 anos, passagem do tempo, essa é a idade cronológica. Mas a gente também trabalha dentro da área da gerontologia com outros conceitos de idade que eles perpassam muito na área da filosofia, mas que são extremamente interessantes para a gente entender esse processo passível de intervenção e que é tão heterogêneo, né? A idade biológica, por exemplo, é um conceito que ele é relacionado ao funcionamento dos nossos sistemas orgânicos, né?
A gente, às vezes, observa alguma pessoa ou comenta, uma pessoa que, às vezes, tem um acúmulo de muitas doenças e um acúmulo de muitas deficiências e que o organismo não funciona muito bem, a pessoa já teve AVCs, ou já teve infartos, ou tem algum problema renal mais grave, né? E a gente pensa e, às vezes, fala, né? Caramba, essa pessoa ela tem um organismo de uma pessoa mais velha, né? Porque a gente infere, né, que o esperado para a idade cronológica dele não seria ter um funcionamento orgânico daquela forma, né? Essa idade biológica. E uma vez eu conversando num grupo, um grupo também de idosos que eu fazia, conversando sobre essa questão da idade biológica, a pessoa até me questionou de uma forma um pouco dura e com razão, né? Que isso era um olhar de discriminação, era um olhar preconceituoso, por que uma pessoa mais velha a gente esperaria ter um mau funcionamento dos órgãos, mas veja bem, isso não é uma coisa que foi criada nesse momento, né? Isso é baseado na observação dos últimos anos, vamos dizer assim, e é óbvio que isso vai mudar e isso já está mudando, né? A forma como a gente enxergava há 30, 40 anos uma pessoa de 60, 70 anos é totalmente diferente da forma como a gente enxerga e o que a gente espera de uma pessoa de 60, 70 anos hoje, em pleno 2021, né? Lá atrás, né? Lá meados do século XX, a gente, quando lidava com uma pessoa de 60, 70 anos, naturalmente a gente esperava, porque isso era o mais comum, né? Que era uma pessoa que já estava, né? Enfim, já não estava mais tão ativa na sociedade, ou já tinha um acúmulo de doenças, já estava aposentado, né? Era uma idade, a expectativa de vida era menor, era uma idade que algumas pessoas já tinham até morrido. Mas se a gente olha hoje, 2021, para uma pessoa de 60, 70 anos, não é isso que a gente espera, né? Hoje a gente espera de uma pessoa de 60, 70 anos, claro que ela pode fazer o que ela quiser, né? Sempre. Mas a gente espera que seja uma pessoa muito mais ativa do ponto de vista social, né? Uma saúde, um estado físico muito melhor, desempenhando diversos papéis na sociedade, né? E isso a gente observa que já entra hoje, a gente já começa a ter essa expectativa até numa pessoa mais velha, de 80 anos, 80 e poucos anos, a gente também já começa a ter essa expectativa, porque as coisas estão mudando, né? A gente está ganhando expectativa, a gente está ganhando qualidade de vida, principalmente quando a gente fala de um grupo de idosos que vive num centro urbano, né, como o Rio de Janeiro, e principalmente se a gente pegar um extrato da sociedade, né, mais favorecido do ponto de vista socioeconômico, né, um grupo de classe média alta, né, um grupo de classe média, a gente espera muito mais, a nossa expectativa é muito maior. Mas, baseado nas expectativas do que a gente observa nos últimos anos, existe esse conceito da idade biológica. Da mesma forma, a idade psicológica, né, que seria aquela idade relacionada a como eu me sinto e como a minha mente funciona, e a idade social, que ela é definida pelos papéis que a gente desempenha na sociedade. Então, a gente, como eu vinha falando, há 30, 40 anos, a gente não esperava, ou pelo menos não era tão frequente, ter uma pessoa de 80 anos como um CEO de uma grande empresa, né? E isso, hoje em dia, já é uma outra realidade, né? Então, a gente, naquela época, 40 anos, a gente visse uma pessoa nessa situação, a gente falaria o quê? Caramba, essa pessoa ela desempenha um papel social, ela tem um desempenho funcional que foge totalmente da maioria das pessoas da idade dela, né? Então, isso é a definição da idade social. Então, para a gente entender como esse conceito da idade é algo complexo, né? Não é só o passar do tempo, não é só o passar dos anos, é muito mais coisa que vai definir a nossa idade, vamos dizer assim, a média aí de todas essas idades para dar a nossa idade real, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente entender o processo de envelhecimento. Da mesma forma, também alguns termos, né? O envelhecimento como sendo um processo que a gente começa basicamente desde o dia que a gente nasce, né? Mas é claro que o envelhecimento, da forma como a gente usa o termo, né? Ele acontece lá, né? Para depois, vamos dizer assim, dos
40 anos, é quando a gente começa a sentir mais o processo de envelhecimento, mas a gente envelhece desde o dia que a gente nasce, mas é porque primeiro a gente entra numa curva de ganhos, né, de maturidade, mas se a gente for pensar bem, o nosso DNA já está sendo consumido, né? As nossas células já estão sendo consumidas, né? Então, o processo de envelhecimento já foi iniciado, né? A velhice como sendo a fase da vida, e aí algumas pessoas chamam de velhice, outras pessoas chamam de terceira idade, enfim, é um conceito amplo, cada um pode chamar do jeito que quiser, né? A velhice, muitas vezes, ela carrega um estigma muito ruim, né? Por ter sido um termo que nós usamos por muito tempo de uma forma equivocada, com fins de discriminar um grupo etário, mas é um termo que a gente utiliza. E o idoso como sendo a pessoa, né? Então, o envelhecimento é o processo, a velhice é a fase da vida, e o idoso é a pessoa. Além disso, a gente também tem alguns conceitos, um conceito importante, que é sobre esse processo de envelhecimento. Como eu já tinha dito antes, né, o processo de envelhecimento ele é extremamente heterogêneo e ele vai depender de diversos fatores, né? Desde a genética, até o ambiente, até a alimentação, hábitos de vida, oportunidades, tudo isso vai definir o nosso processo de envelhecimento, de cada um de nós. E aí a gente pode passar por um envelhecimento usual. O que a gente considera que é um envelhecimento usual? É aquele processo em que a gente chega lá na velhice e a gente tem alguns probleminhas que vão surgindo, né? A gente sabe que as articulações ficam desgastadas, eu posso sentir uma dorzinha, a pressão pode subir um pouquinho, a tireoide pode falhar, eu posso acumular um ou outro problema sexual, por exemplo, né? São situações relacionadas ao envelhecimento que existem formas da gente manejar, mas que não fogem, não são situações que chamam a nossa atenção para pensar, caramba, essa pessoa está passando por um processo de envelhecimento anormalmente ruim, né? Por exemplo. Não, é um envelhecimento usual. Da mesma forma, existe um envelhecimento mal sucedido, que é aquele em que essas situações que a gente esperaria de uma maneira muito mais branda, elas acontecem de uma forma muito mais importante, e também temos o envelhecimento bem sucedido. O envelhecimento bem sucedido é aquela pessoa, a pessoa que passa pelo envelhecimento bem sucedido é muitas vezes aquela que a gente olha e fala assim, caramba, parece que para fulano o tempo não passou, né? Os anos passam e a aparência continua a mesma, o vigor físico continua o mesmo, a cabeça continua a mesma, parece que a pessoa melhora, e a gente vê na televisão alguns exemplos de pessoas idosas, bem idosas muitas vezes, octogenárias, nonagenárias, pulando de paraquedas, fazendo asa deltas. Recentemente, há alguns poucos anos, teve eu não tenho certeza, agora eu esqueci a nacionalidade dele, eu acho que ele era havaiano, não tenho certeza se ele era um americano havaiano ou se ele era um japonês, mas que correu o Ironman. Ele tinha 80 e poucos anos e ele concluiu o Ironman, e eles precisaram abrir uma nova categoria do Ironman para ele poder pontuar e receber a medalha dele. Ninguém da idade dele nunca tinha concluído o Ironman, né? Então, esse é o processo que a gente chama do envelhecimento bem-sucedido, hoje, dentro dos nossos parâmetros atuais. É claro que a gente batalha, e eu acredito que essa iniciativa, né, tem muito a ver com isso também, para que no futuro a gente não se impressione com esse envelhecimento, né? Que a gente considere que isso será o nosso envelhecimento usual, né? Mas hoje isso ainda chama muita atenção, né? O envelhecimento bem-sucedido. E um conceito que talvez, na minha opinião, baliza toda a compreensão da área da geriatria e que se torna fundamental para a gente discutir doenças e objetivos de tratamentos ou prevenções na área da geriatria, que é o conceito da saúde, né? A saúde, por muito tempo, ela foi vista como a ausência de doenças ou um estado de bem-estar físico, emocional, biopsicossocial, um equilíbrio perfeito no nosso corpo, né? E sempre com essa conotação uma conotação negativa, no sentido de que para ter saúde eu precisava não ter doença, não ter sofrimento, né? E esse conceito da saúde ele vem sendo amadurecido ao longo dos anos
E hoje, na verdade, a gente considera que a saúde é um equilíbrio dinâmico, né? Entre o meu corpo, o ambiente e as minhas demandas, né? Isso é o conceito de saúde. Então, talvez, nesse outro grupo que eu fazia, eu gostava de usar exemplos mais radicais, né? Só para, muitas vezes, facilitar a compreensão, que se a gente for buscar um alpinista, por exemplo, né? A pessoa, quando mais jovem, escalou lá o Everest, então ela precisava de um vigor físico, um funcionamento orgânico tal que permitisse a escalada do Everest. Essa pessoa, aos 80 anos, ela pode nem ter mais o interesse de escalar o Everest. Então, o fato dela ter algum declínio em algum órgão dela não significa que ela perdeu a saúde, porque o funcionamento naquele momento atual, se for suficiente para dar conta das demandas, né? Relacionamento da pessoa com o ambiente e as demandas que dela ocorrem, né? Se desdobram, isso para a gente é considerado como saúde. Então, hoje a gente enxerga que a saúde é esse equilíbrio dinâmico, porque isso muda ao longo do tempo entre as minhas capacidades, o ambiente e as minhas demandas. Se eu consigo dar conta de tudo, né? Claro, sem criar demandas que, na verdade, eu nem tenho, né? Mas eu vou ficar muito triste porque eu queria escalar o Monte Everest. Mas, caramba, eu nem iria escalar o Monte Everest, né? Então, se a gente usa de uma forma bem real ali o nosso dia a dia, a gente consegue ter muito mais essa noção. E esse conceito ele é intimamente ligado à nossa independência e à nossa autonomia, né? A autonomia como sendo a nossa capacidade de tomar decisão e a independência a nossa capacidade de executar as nossas tarefas por meios próprios, né? Pode ser adaptado, né? A gente considera que ser independente também pode ser usar uma bengala, usar uma cadeira de rodas, desde que eu consiga, com esses auxílios, dar conta das minhas demandas, me relacionar com o ambiente. Então, hoje, a gente trabalha na área da geriatria, da gerontologia, e as nossas intervenções elas são pautadas nesse conceito de manutenção da independência e da autonomia dentro das possibilidades atuais para que a gente consiga dar conta das nossas demandas. Então, esse é o conceito básico e a partir daí a gente consegue até avançar para falar sobre cognição, né? O envelhecimento e a cognição. O que a gente pode esperar, né? Primeiramente, uma definição do que é a cognição, né? Às vezes a cognição fica como um termo um pouco vago, né? O que seria a cognição? Quando a gente fala tanto, né? Tem propaganda, isso é um termo, fica tão em voga, tão na moda. O que é a cognição, na verdade? São as funções da nossa inteligência, do nosso raciocínio, né? São todas as nossas funções mentais que nos permitem relacionar com o ambiente, relacionar com as outras pessoas, né? Usando todas as nossas funções da inteligência. Então, é o raciocínio, é a memória, é a linguagem, é a orientação, é a capacidade de julgamento, tomada de decisões, abstração. Então, todas essas funções mentais que nos permitem mobilizar os nossos recursos, né, mentais, a nossa inteligência, fazem parte da nossa cognição, né? Elas, em conjunto, formam as nossas funções cognitivas, a nossa cognição. E a gente sabe que o sistema nervoso central, o nosso cérebro, vamos dizer assim, a sede da nossa cognição, também está sujeito ao processo do envelhecimento, como todos os demais órgãos. Então, o que a gente pode esperar da cognição no envelhecimento? Existem algumas alterações da cognição que elas não são consideradas patológicas, ou seja, elas não são consideradas doenças, que são as alterações leves da atenção. Então, a gente sabe que com o envelhecimento, né, aquela atenção multi que a gente, quando é adolescente, tem muito, né? Quer dizer, eu consigo dar conta de 5, 6 tarefas ao mesmo tempo, né? Eu estou estudando, conversando no WhatsApp, vendo televisão, ouvindo música e ainda prestando atenção no que a pessoa está falando do lado de fora do meu quarto, né? Então, essa tarefa multi, de você ir selecionando aonde está o foco da sua atenção de acordo com o seu interesse,
essa habilidade de dividir, selecionar a atenção, a gente perde um pouquinho com o processo de envelhecimento. E isso não significa doença, né? Então, essas dificuldades na atenção dividida, na atenção sustentada, na atenção seletiva, muitas vezes são reflexos do processo normal de envelhecimento, processo usual, né? O envelhecimento usual do cérebro. É claro que existe o envelhecimento bem-sucedido do cérebro. Algumas pessoas não passam por esse processo de dificuldade na atenção, mas quando passa, não significa que é doença, né? Então, muitas vezes, a gente precisa usar alguns recursos, né? Então, por exemplo, quando eu tiver alguma tarefa muito importante para fazer, eu preciso ter um foco pleno ali naquela tarefa. Então, se eu vou participar de uma reunião de trabalho no computador, quer dizer, o ideal, né, é eu entrar num ambiente silencioso, em que eu não tenha muitos distratores, para eu conseguir dar conta. Se eu estou, enfim, atualizando uma planilha de contas da minha casa, eu preciso focar a atenção ali, porque eu sei que se tiver um barulho da televisão, do rádio, aquilo vai atrapalhar um pouquinho a minha atenção. Se eu estou preparando uma refeição, por exemplo, né, eu preciso focar a minha atenção ali também, porque se por um acaso eu começar a dividir muito, posso esquecer de colocar algum ingrediente, posso esquecer de abaixar ou aumentar o fogo, posso esquecer de apagar, né, o forno. Então, quer dizer, são estratégias que a gente usa para que essas alterações, que são alterações usuais, não repercutam de maneira negativa na nossa saúde, né? Ou seja, na nossa independência, na nossa autonomia. Então, a gente usa dessas estratégias. Além disso, a gente sabe também que o processo de envelhecimento cerebral ele pode levar a uma redução na velocidade de processamento das informações. Então, eu peço desculpas a vocês se vocês ouvirem algum latido de vez em quando, são os meus cachorros aqui, que se passa qualquer distração aqui, eles ficam um pouquinho agitados. Então, como eu ia falando, existe uma redução da velocidade de processamento das informações. Então, muitas vezes, aquele raciocínio muito rápido, em que a gente pega muito facilmente alguma informação que alguém passa, né? A gente lê alguma coisa, a gente assiste uma notícia e a gente faz, quando a gente é adolescente, criança, né? A gente começa a fazer link atrás de link e a velocidade de raciocínio é muito rápida. Isso também pode ficar um pouquinho alentecido com o processo de envelhecimento. Mas o processo de envelhecimento, ele nunca vai impedir do raciocínio se completar. Isso não faz parte do envelhecimento usual. Isso pode ser sinal de alguma doença, né? Por quê? Por mais que o raciocínio possa ser um pouco mais lento, ele se completa, né? Mas isso pode acontecer. Uma outra situação também que pode acontecer no processo de envelhecimento cerebral são alterações leves da memória que não chegam a atrapalhar o nosso dia a dia. Então, muitas vezes eu esqueço onde eu guardo um objeto usual, né, do meu dia a dia, mas logo depois eu lembro ou ando um pouquinho em encontro, né? Às vezes é alguma palavra que eu me esqueço assim na hora, então eu estou no meio de uma conversa, de repente eu quero falar uma coisa e a palavra vai na ponta da língua, mas não sai, parece que, caramba, aí a gente para um pouquinho, respira fundo, parece que aquela palavra vem, né? Mas isso pode gerar muito desconforto, né? Eu lembro de uma paciente minha que ela ficou extremamente incomodada e aquilo foi, talvez por alguns anos, uma coisa que ela não esquecia, porque ela estava conversando com alguém sobre comida e esqueceu a palavra repolho. E aí ela disse que falava assim, caramba, e eu estava conversando e o repolho estava na ponta da minha língua, mas não saía. E aquilo ficou na cabeça dela e será que eu estou com algum problema, alguma doença? Quer dizer, isso aconteceu uma vez, não atrapalhou a comunicação dela, na verdade, mas incomoda, né? Isso pode ser uma alteração do envelhecimento usual cerebral, do sistema nervoso central. Então, a gente tem, sobre envelhecimento e cognição, essas principais alterações que a gente diz que não são alterações patológicas, né? Então, esquecimentos leves, usuais, que a gente depois se recorda que não atrapalham em nada a nossa rotina, um pouquinho de redução da velocidade de processamento das informações e essas alterações da atenção, né? Mas, se eu seleciono, se eu foco, eu consigo dar conta daquele trabalho, né? E aí, a gente desmistifica algo que é dito com bastante frequência, né?
sobre a tal demência senil, a demência pelo envelhecimento, né? Como se o processo de envelhecimento fatalmente levasse-nos, né, a ter um quadro demencial. O que a gente diz que é uma demência, né? A demência é quando o declínio das nossas funções cognitivas ele é tão intenso que ele atrapalha a nossa independência, ele atrapalha a nossa autonomia, né? Então, eu perco a capacidade de tomar boas decisões na minha vida, eu perco a capacidade de ser independente dentro da minha casa, mesmo uma independência adaptada, eu perco essa capacidade por um declínio das minhas funções cognitivas. Isso a gente chama de demência. E um mito que a gente precisa derrubar é que não existe demência pelo envelhecimento, né? Esse termo, a demência senil, para a gente, geriatra, só quer dizer, né, o senil sendo um adjetivo de algo relacionado à idade. Então, para a gente, demência senil só quer dizer uma pessoa que está sofrendo, passando por um quadro demencial, e essa pessoa é idosa. Nada além, isso não responde nada além. Na nossa cabeça, continua a dúvida. Ok, mas o que provocou essa demência? Quando você me diz que alguém tem demência senil, eu sei que tem demência e é um idoso. E o que provocou isso? A idade nunca pode ser a justificativa, porque as alterações cognitivas do envelhecimento usual do sistema nervoso central, eles não comprometem a independência e nem a autonomia, não comprometem a nossa funcionalidade, a nossa saúde global. Então, isso a gente pode esperar de um envelhecimento usual do nosso sistema nervoso central e cognição, né? Agora, algo que é importante a gente pensar é que algumas doenças que podem provocar demência, esse declínio cognitivo muito intenso que atrapalha a independência, a autonomia, né? A maioria das doenças que provocam isso, elas são mais frequentes com o avançar da idade. Então, a gente precisa ter isso também como um sinal de alerta, porque se a gente conhece alguém que está passando por um processo que a gente observa que está um pouco além, né, do que a gente observa acontecendo com a gente mesmo ou com as pessoas do entorno, nosso círculo social, se a gente percebe que aquilo está ocorrendo de uma forma mais intensa, né, a pessoa que nunca foi de perder compromisso está perdendo compromisso, né, tem trocado data, né, às vezes tem algumas falhas mais importantes, ou a família, os amigos percebem uma dificuldade ali no manejo das finanças, na organização da casa, a gente precisa buscar uma avaliação médica, né? Porque a gente pode estar diante de uma doença, de um início de um quadro demencial. E nem sempre esse declínio mais acentuado, ele é provocado por uma doença neurodegenerativa, tipo a doença de Alzheimer, que, né, enfim, com todos aquelas características que a gente já sabe da progressão, né? Não, às vezes é algo reversível. É uma alteração de vitamina, é uma doença tireoidiana, é um quadro infeccioso, né? É uma anemia, é algo tratável, se a gente buscar uma avaliação mais precoce, né? Então, a gente nem deve se assustar demais por uma alteração muito leve que pode ser parte de um processo usual, um envelhecimento usual, mas também a gente não pode negligenciar se a gente percebe que isso está ocorrendo de uma maneira mais intensa, porque pode ser passível de tratamento precoce e melhora a resolução ou pelo menos atenuação do quadro. A demência, quando isso passa a ser um problema, né? Eu já tinha falado. Agora, eu acho que mais interessante, né, na minha visão, mais interessante do que a gente só conhecer o que pode acontecer, eu acho que é a gente pensar o que a gente pode fazer, né? Bom, então tudo bem, eu já sei o que o envelhecimento cerebral pode provocar em mim de sintomas, a gente já sabe que a demência ela pode ocorrer e ela é mais frequente mesmo de ocorrer com a idade mais avançada. Ok, mas o que eu posso fazer para que isso não aconteça comigo, ou pelo menos atenuar, né? E aí eu sempre gosto de falar um pouco das terapias anti-aging, né? Que foi moda por muito tempo, ainda existe um apelo muito grande por essas terapias anti-aging, mas eu tenho a impressão de que menos um pouco. E é uma coisa importante, né, que eu gosto sempre de falar. Não existe medicação que
altere o processo normal de envelhecimento, né? No sentido de evitar o envelhecimento, né? Então, nenhum polivitamínico vai ter esse efeito milagroso, né? Nenhuma medicação, enfim, importada, sabe? Não existe essa medicação que consegue embarrear o nosso processo de envelhecimento. É claro que existem tratamentos e prevenções que a gente pode fazer que isso, sim, atenua o processo. Mas essas terapias anti-aging que são eventualmente ventiladas por aí, elas não têm comprovação e elas não têm eficácia real, né? Não é nem só uma questão da discussão da metodologia científica, porque se você estudou tanto, né? Não, elas não têm realmente uma eficácia nesse processo. Então, o que a gente pode fazer como, vamos dizer assim, uma terapia anti-aging mais eficaz e que a gente, na prática, vê, e existem estudos científicos que comprovam isso, né? Então, qual é a melhor terapia anti-aging? Que faz uma diferença, é claro que quanto antes a gente começa essas mudanças, melhor, mas a notícia boa é que a gente pode começar essa terapia anti-aging, vamos dizer assim, mesmo já numa idade mais avançada, que a ciência e a experiência mostram que sim, traz benefícios. Então, a adequação e mudanças de hábitos de vida, né? Isso é importantíssimo, que inclui interrupção de tabagismo, né? Evitar o álcool em excesso. E aí eu estou vendo que um amigo nosso está com uma taça de vinho. Isso não quer dizer que o senhor não possa tomar a sua taça de vinho. Pelo contrário, é moderação, né? É sempre uma moderação, é evitar o excesso. O cigarro realmente, o tabagismo, não é moderação, porque a gente sabe que o cigarro tem um efeito muito deletério, né? Em diversos órgãos, e isso acelera o nosso processo de envelhecimento de todos os órgãos. Então, o cigarro realmente falar em moderação com tabagismo é até difícil, né? É claro que é melhor fumar pouco do que fumar muito, né? Mas realmente no cigarro o ideal é não fumar. Então, evitar a obesidade, o sedentarismo, buscar ter uma alimentação saudável, né? E a gente não precisa fazer nenhuma dieta muito radical para isso, né? É claro que se a gente tem a possibilidade de ter uma orientação de um profissional da nutrição, isso é maravilhoso, mas de uma forma intuitiva a gente consegue perceber pelo menos os alimentos que nos fazem mal, né? Então, por mais que a gente ache gostoso, comer uma lasanha cheia de queijo mussarela, né? Não pode ser algo muito saudável para a gente fazer de forma muito rotineira, né? Então, uma alimentação equilibrada, que vai englobar ali todas as classes de alimentos. Muito se fala sobre a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta baseada em cereais integrais, em frutas, em oleaginosas, frutas oleaginosas e verduras, como sendo uma dieta que alguns estudos apontam que talvez confira um efeito protetor realmente no cérebro, mas a gente não precisa seguir uma dieta mediterrânea. A gente, de uma forma intuitiva, muitas vezes consegue ir percebendo alguns excessos que não nos fazem bem, né? O envolvimento em atividades sociais, isso é fundamental, e essa reunião que eu, no início, estava mais observando antes de começar a falar, mas que eu acho incrível, que é isso, é envolvimento em atividades sociais, né? Isso faz com que a gente se renove a todo momento, a gente conversa, troca uma experiência, e enfim, isso é extremamente saudável. Existe um grupo inglês, se não me engano, que há um tempo atrás publicou um trabalho científico em que eles foram acompanhando num convento um grupo de freiras, né? E foi uma corte muito grande, que eles foram acompanhando o processo de envelhecimento das freiras ao longo de muitos anos, e 30 anos, alguma coisa assim. E ao longo do estudo, né, eles foram percebendo, era um estudo sobre envelhecimento, e foram percebendo um declínio, doenças que iam surgindo, na grande maioria, né? E aí tinha um gráficozinho lá que eles iam fazendo, que a idade ia passando, os declínios iam se acumulando, né? Mas tinha uma irmã, uma freira, que ela permanecia numa linha reta. O tempo ia passando e ela continuava, enfim. E depois eles foram tentar, quando fecharam o estudo, foram tentar entender as variáveis, né, que faziam com que você estivesse um pouco mais abaixo na curva, um pouco mais acima, e usaram o exemplo dessa irmã, né? E é claro que não dá para a gente tirar grandes conclusões científicas baseadas em um único caso, né? Mas a gente pode ter muitas vezes uma impressão do que aconteceu ali, né?
E eles notaram que essa era a irmã que ela era a mais envolvida em atividades sociais do convento, né? Ela era a freira mais ativa de todas, ela estava à frente da maioria das iniciativas do convento, era ela que puxava o estudo, era ela que puxava todos os trabalhos do convento. Então, isso lançou um alerta assim, que talvez isso foi corroborado depois em alguns outros estudos, que esse envolvimento em atividades sociais ele tem um efeito muito grande na plasticidade do nosso sistema nervoso central e na nossa saúde cerebral, né? Tratamento adequado das doenças clínicas, é claro, né? Se eu tenho diabetes, eu não trato. Se eu tenho uma hipertensão e eu não trato, isso vai se refletir num processo mais acentuado de declínio dos meus órgãos. A adequação do sono e atividades cognitivas variadas. Por que eu coloco variadas? Porque não adianta a gente ser só o expert na palavra cruzada, ou no caça-palavra, ou em determinada habilidade cognitiva, num cálculo, no manejo de uma planilha, se eu não busco variar esses estímulos, né? Eu preciso ir estimulando as conexões, as sinapses e o desenvolvimento de outras regiões do meu cérebro, e isso eu faço através de estímulos variados. Então, eu vou estudar uma coisa que eu nunca soube, eu vou fazer um curso, vou aprender uma língua nova, eu vou, enfim, me envolver em vou ler um livro de um assunto que eu não domino, né? Vou ler uma parte do jornal que eu geralmente passava direto porque não me interessava muito, porque isso vai aumentando a nossa reserva cognitiva e estimulando novas conexões. Rapidamente, eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo que era previsto, mas eu gosto de trazer esse exemplo. Essa é uma foto que eu tirei de uma reportagem que eu li há alguns anos na BBC, em que eles entrevistaram alguns idosos centenários do Reino Unido, e eram idosos centenários que estavam extremamente ativos ainda, né? Não eram centenários que estavam em casa. Estavam nas academias de ginástica, estavam trabalhando, estavam circulando pelas ruas do Reino Unido, né? E aí eles foram conversar para tentar entender. É uma reportagem, né? Não era nada científico, era uma reportagem, um jornalista que foi conversar com essas pessoas para entender um pouquinho da vida delas, né? E percebeu que, assim, não era, na verdade, se sofreu ou não sofreu, né? Se precisou trabalhar muito ou não precisou trabalhar muito. Não era isso que diferenciava aquelas pessoas, né? Mas que elas tinham um grande diferencial, que era essa postura ativa na vida, né? Eles falavam de otimismo, eles falavam de esperança, eles falavam em envolvimento, eles falavam em superação de problemas, eles falavam em adaptação às novas rotinas, né? Alguns falaram sobre adaptação às novas rotinas e tecnologias, sobre não ficar agarrado, né, nos conceitos que vão avançando ou nas tecnologias que vão sendo superadas. Então, todos se preocupavam em fazer alguma atividade física, em ter suas consultas médicas regulares para controlar suas doenças, né? Basicamente, naquele slide anterior que eu trouxe, né, basicamente eles procuravam seguir aquele roteirinho da prevenção, aquela terapia anti-aging, né, vamos dizer assim, que deu super certo no caso deles, né? Então, eu queria agradecer aí mais uma vez pelo convite e me coloco total à disposição aí para uma discussão, um debate, totalmente à disposição de vocês. E obrigado mais uma vez. Gustavo, muito obrigada pela excelente palestra que você nos transmitiu. Eu gostaria de pedir que depois você disponibilizasse no meu e-mail esse teu PowerPoint, porque sairá nas mídias sociais nossas, no YouTube e no Instagram, e também no nosso boletim, ok? E agora com certeza, eu já envio. Tá? E eu gostaria, então, de agora passar para os companheiros que já se habilitaram a fazer perguntas. O primeiro companheiro é o José Otávio. Pode abrir o seu microfone. Como sempre. Antenor, com licença. Você que sempre abre, eu vou pedir licença a você para fazer primeiro uma pergunta. Bem, eu acho que... Gustavo, vou lhe chamar de você, tá? Eu acho que você
tangenciou um pouco o que eu vou dizer. Por influência de família, minha mulher, inclusive, ficou muito entusiasmada. O exemplo vem de um irmão e de uma cunhada dela, que moram no Paraná. Ele deve estar com uns 85 anos. Ele é fazendeiro, produtor de leite. E eles estavam meio, como é que se diz? Os depoimentos familiares é que eles estavam assim, meio caidaços. Aí eles descobriram um tal do protocolo Coimbra. Não sei se você tem conhecimento dessa história. É de um tal doutor Coimbra. E me parece, pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi, que esse negócio tem a ver com uma carga importante de vitaminas. Quer dizer, recomendo uma carga importante de vitaminas. Pessoalmente, eu disse, epa, isso não é assim. Então, agora eu tenho uma oportunidade de hoje de conversar com um homem da área. E eu gostaria de saber, até o ponto que você puder ir, o que a gente pode depreender desse negócio. Eu chego, inclusive, a ir um pouco mais adiante, se você me permite. Isso é confiável? Excelente pergunta. Assim, o protocolo Coimbra tem uns anos já, depois eu posso até procurar aqui rapidamente, que isso não é difícil. O protocolo Coimbra, eu não lembro exatamente qual é a vitamina que ele foca, assim, mas existem diversos... Parece que é a D. Vitamina D, né? Tem alguns protocolos que algumas pessoas criaram, né? E em relação à vitamina D, então tem vários para tratar diversas doenças, né? Até para esclerose múltipla, para o próprio coronavírus, logo no início da pandemia, né? Tinha isso dos protocolos, você dá uma sobrecarga de vitamina D, que isso te protegeria, né? Do ponto de vista do envelhecimento, não existe comprovação científica desse protocolo. Não existe. A vitamina D, ela tem funções muito específicas para nós, né? Para as pessoas como um todo, né? A gente precisa suplementar a vitamina D quando existe uma deficiência de vitamina D, porque a vitamina D ela é uma vitamina muito importante na manutenção da saúde dos ossos, né? Na saúde dos músculos, na nossa composição corporal, músculo e osso. Então, a deficiência de vitamina D na infância provoca o raquitismo, a deficiência de vitamina D nas mulheres pós-menopausa, nos homens mais idosos pode ser um fator de risco para osteoporose e outras doenças, né, do metabolismo do osso. Então, quando houver alguma situação, né, com deficiência de vitamina D, existe sim indicação da gente fazer a reposição. Quando não existe essa situação, não existe benefício em a gente dar vitamina D a mais, né? Algumas pessoas já tentaram criar protocolos diversos e tentar estudá-los, mas nunca a gente conseguiu um efeito positivo em grandes estudos, mostrando que dá uma sobrecarga de vitamina D, melhora controle de doenças ou até mesmo retardo no processo de envelhecimento. Eu sempre que eu fico diante de um exemplo assim, né, de uma conduta que não existe uma comprovação científica muito grande, mas que a pessoa fez e parece ter dado muito certo, eu gosto de entrar no caso, sabe? E de buscar de forma bem minuciosa tudo o que aconteceu. Porque, às vezes, a pessoa ela se animou pelo protocolo Coimbra, né? Mas isso fez com que ela quisesse sair mais de casa, quisesse se alimentar melhor, quisesse beber mais água, quisesse fazer um exercício, né? Seja uma caminhada na fazenda, né? Ou ir até a cidade, se envolver numa atividade social. Então, às vezes, o efeito placebo da vitamina D fez com que aquela pessoa quisesse sair de casa e se envolver porque estava entendendo que aquilo ia trazer um vigor muito grande, né? Então, eu passo a querer fazer coisas e essas coisas me trazem muito mais o retorno do que a própria vitamina D, né? Então, eu acho sempre bacana a gente tentar entender aí as particularidades do caso. Provavelmente teve alguma outra coisa aí que aconteceu além do uso da vitamina, assim. A não ser que realmente eles tivessem uma
deficiência gravíssima de vitamina D e que isso estivesse comprometendo a saúde muscular, a saúde dos ossos, e que essa reposição, nesse caso, poderia trazer um benefício maior, né? Aí... Okay. Olha, muito obrigado. Inclusive que a notícia que eu tenho deles é que os dois estão, vamos dizer assim, de uma forma esplendorosa. E eu fico com uma pressão grande aqui em casa, porque fica minha mulher querendo, olha, nós vamos adotar isso, eu vou fazer isso, não sei o quê. E eu tenho uma atitude sempre um pouco mais prudente. Pelo menos eu achei um argumento para a gente avaliar um pouco mais e ter um pouco mais de prudência. Preciso saber o que aconteceu também com a decisão de tomar o remédio. Muito obrigado, hein? Eu achei fantástico a sua... Como? E uma outra coisa importante também da gente pensar que, por exemplo, uma sobrecarga de vitamina D, ela pode elevar os níveis de cálcio do sangue e predispor à calcificação vascular, a surgimento de cálculo renal, né? Então, a vitamina D é uma medicação, né? Ele é um medicamento. Como todos os medicamentos, existem possibilidades de complicações, eventos adversos. Por isso que a gente precisa ser bem criterioso, né? Depois de uma avaliação, para ver se aquilo é de fato necessário, né? Claro, nada como um bom banho de sol. É isso. E uma boa alimentação, né? Tá. Muitíssimo obrigado, hein? Imagino. Agora o companheiro Cláudio Zinger, por gentileza. Doutor Gustavo, eu cumprimento você, o senhor, por uma palestra de um tema tão complicado para uma plateia como essa, e ficou tão leve, ficou muito fácil de compreender. Eu imaginava que não iria gostar, eu gostei da sua palestra. Obrigado. Usou uma série de termos aí complicados aí ao longo da sua locução, mas lá atrás o senhor falou um termo que eu realmente não tenho conhecimento do significado. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender. O que é mesmo o significado da palavra repolho? O repolho. Mas foi isso, eu entendi todo o resto. Obrigado. Essa história me marcou pela angústia que isso gerou. E eu conversava com ela, eu falava, esquece isso, era uma mulher inteligentíssima, cultíssima, e já tinha publicado livros, e eu não conhecia, sei lá, 30% das palavras que ela usou para escrever o livro dela, eu precisei do dicionário, e ela estava incomodada com o repolho, quer dizer, o nível de agonia que isso provocou. Obrigado aí pela explicação, obrigado. Imagina. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Agora eu vou convidar o companheiro Haroldo Fonseca, que pediu aqui no chat, que deseja falar. Por favor, Haroldo, pode abrir o seu microfone e falar. Boa noite a todos, mais uma vez. Doutor Gustavo Monteiro, muito interessante. Deixo o meu abraço aqui do Rotary Club Rio de Janeiro para todos. E eu fiquei mais tranquilo também, porque meu irmão me ligou há alguns meses, nós conversando. Eu moro no Rio, eles moram em Juiz de Fora, e ele preocupado disse, mamãe esqueceu do nome e telefone. Ela falou que aquilo ali não toca mais. Mãe, o que é aquilo ali? É aquilo ali. Ela tinha esquecido o nome e telefone. Depois ela lembrou que era telefone. Isso gerou uma preocupação muito grande para a gente, né? Mas depois da sua explanação, eu fico mais tranquilo. Que bom. Só lembrar da história do repolho. É só lembrar do repolho. Repolho na vida, né? Pois é, exatamente, Cláudio. A minha pergunta é uma pergunta de leigo, tá? Então, desculpe até, antes de fazer a pergunta, eu peço até desculpa, porque é bem leigo. Já existe algum estudo, de acordo com o teu slide número 5, né? Já existe algum estudo sobre amadurecimento e envelhecimento na era atual que estamos, da tecnologia, do avanço da informática, de toda a tecnologia, porque antes alguns de nós, né, eu principalmente, pensava assim, amadurecimento e envelhecimento, né? Então, quanto mais velho, mais madura a pessoa tem. E às vezes a gente encontrava um que saía da curva, via um adolescente, mas esse adolescente já tem uma mente amadurecida, né?
E um acontecimento, um ex-gerente meu, há alguns anos, conversando, ele falou: Haroldo, eu gravo muito as coisas, eu gravo muitas coisas. Vem um cliente meu aqui, e eu olho para ele, eu lembro do CPF dele, né? Então, ele guardava muitas coisas. Ele falou: eu queimo muito neurônio. Falei, teve um dia que chegou, eu estava agachado, chegou um cliente, aí fulano de tal me chamou e eu olhei, quando eu olhei para cima, eu falei o CPF dele, eu falei o CPF dele, e aquilo eu desmaiei, apagou, deu um apagão, ele falou, é como se fosse uma defesa, né? E eu desmaiei ali e o médico falou: olha, você tem que ir mais devagar, porque você está queimando muito neurônio, né? E isso pode ser prejudicial. Então, existe já algum estudo nesse sentido, essa geração agora muito amadurecida, com muita informação, muito desgaste mental, sobre a reflexão disso, uma vida já idosa, né? E uma outra pergunta seria, essa tecnologia que nós temos hoje, ela bem empregada, ela ajudaria também essa diversificação cognitiva? Até que ponto, já que alguns ficam excluídos a essa tecnologia? São essas minhas colocações. Muito obrigado. Não, perfeito, maravilha. Excelentes perguntas, excelente. Eu diria que esse seu colega não queimou neurônio, ele otimizou os neurônios dele, né? Porque as evidências científicas apontam que a gente não precisa economizar o nosso cérebro, ao contrário, né? Quanto mais a gente demanda, mais sinapses a gente faz, né? Melhora a nossa plasticidade. É como se, né, os nossos circuitos neurais, eles são caminhos, vamos dizer assim, para a circulação das informações, né? E do conhecimento. Então, quanto mais conexões, quanto mais sinapses, mais numerosos são os caminhos, né? Então, se a gente, por algum motivo qualquer, um caminho ali fica obstruído, né? Pelo processo normal de envelhecimento ou pela doença, se a gente tem outras vias para a informação passar, a gente consegue dar mais conta do recado, né? Então, o fato da gente gravar demais as coisas, ou exercitar demais o nosso cérebro, esse uso em demasia, vamos dizer assim, ele não é associado a aumento da perda. Já houve uma tentativa mesmo de associação, como o senhor falou, e a pergunta foi muito boa por isso, porque já houve essa ideia, né, de que isso poderia ter um efeito tóxico no nosso neurônio, né, e que por isso a gente deveria evitar o uso excessivo e indiscriminado. Mas hoje a gente sabe que não, que a gente cria novas conexões, a gente cria novas sinapses, e isso é muito bom. Qual é o cuidado que a gente precisa ter e que talvez aconteceu com esse seu amigo? É não deixar que isso martirize a gente, né? É a gente não querer ficar trabalhando ou acima da nossa capacidade ou no máximo da nossa capacidade o tempo todo, não porque isso vamos dizer assim, danoso para o nosso cérebro, mas é porque isso provavelmente vai gerar em nós um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, medo, depressão, e isso pode atrapalhar o funcionamento do nosso cérebro, né? Essas alterações comportamentais, elas podem comprometer o nosso funcionamento cognitivo também, né? Então, num nível de estresse elevadíssimo, a pessoa apresentar uma síncope, por exemplo, né? Ou abrir um quadro depressivo e aí começar a ter mais esquecimento, porque muitas vezes vai existir, igual o alpinista no Everest, né? A gente sabe que com o envelhecimento usual do cérebro, a gente pode perder uma coisinha ou outra, como a gente conversou, né? E aí talvez essa pessoa, se ela um dia esquecer um CPF de um cliente, como a sua mãe esqueceu a palavra telefone, como a outra esqueceu a palavra repolho, essa pessoa vai se martirizar. Para ela, aquilo vai ser o sinal do declínio que chegou e não tem para onde correr, né? Então, a gente só precisa ter cuidado para não se tornar um mártir dessa cobrança, né? Mas não que esse uso ele seja danoso. Não é. A gente deve usar sim, né? Mas com equilíbrio tudo para a gente não ficar se cobrando e, enfim, não colhendo consequências negativas
no nosso humor, nas nossas emoções com isso, né? Mas pode usar à vontade. A outra pergunta que o senhor fez sobre a tecnologia, né? A tecnologia assistiva, ela vem sendo cada vez mais utilizada, né? Do ponto de vista cognitivo, a gente tem os mind games, né? Tem uma série de estudos assim e jogos desenvolvidos, plataformas de jogos, plataformas na internet desenvolvidos exclusivamente para a estimulação cognitiva, com jogos variados, né, com diversas atividades. Então, sim, existe, é muito legal. Os desfechos, né, os benefícios são numerosos nos estudos científicos que usam. Então, sim, além do que essa tecnologia assistiva, ela pode ajudar muito com pequenos prejuízos ou pequenos comprometimentos que a gente tem na nossa cognição, né? Então, se a gente pensa hoje que a gente pode colocar, existe um aplicativo que a gente pode colocar no nosso celular, em que a gente cadastra todos os remédios que a gente usa na dose, e ele vai emitindo alertas, né? Se a quantidade está no fim, se a sua receita está acabando, da hora de tomar a medicação. Se a gente imagina que isso há 15 anos não existia, olha como a tecnologia já ajudou a gente, né? Uma coisa simples, né? Um despertador. Não sei quantos anos tem o despertador, mas já houve uma época em que não existia o despertador, né? Então, se a gente pensa esse avanço tecnológico, ele sim é muito proveitoso hoje em dia. Isso às vezes até nos congressos de geriatria, algumas empresas iam nos estandes, enfim, fazer propaganda para a gente de empresas que são empresas para automatização de casa de pessoas idosas, que muitas vezes têm doenças e são parcialmente dependentes. Eu não estou nem falando de um idoso independente, porque provavelmente nem precisaria de tanto, né? Mas para idosos que têm alguma doença ali, mesmo algum problema cognitivo mais grave, mas ainda leve dentro da doença, vamos dizer assim, e que são casas totalmente automatizadas, né? Que tem alarmes, que ligam direto a centrais de ambulância ligadas a algumas empresas específicas de saúde, né? São casas projetadas com esse fim. Então, essa tecnologia assistiva, ela tem nos ajudado muito no processo de envelhecimento, e existe um mundo ainda pouco explorado desse potencial da internet e desses jogos em relação à cognição. Sim, existe muita coisa ainda a ser explorado, mas que já vem tendo. Se procurar na internet, eu não vou lembrar agora de cabeça, porque não tive muita experiência até o momento, mas já assisti algumas propagandas de sites que você faz uma assinatura e ele tem um programa de estimulação cognitiva, né? E que eu já pude conversar com algumas pessoas que fizeram e percebem que existe um benefício muito grande. Então, sim. Muito obrigado, doutor. Agora, vamos passar para a companheira Zélia Carvalho. Zélia, pode abrir o seu microfone. Oi, doutor Gustavo, boa noite. Boa noite. Tenho duas perguntinhas. Eu comecei a tua palestra um pouquinho mais adiantada, mas espero não ter perdido muita coisa. Eu queria te perguntar sobre vitamina B12, porque uma pessoa conhecida minha teve uma isquemia e ela melhorou consideravelmente depois de ter tomado injetável vitamina B12. E uma outra perguntinha. Eu sempre ouso dizer que tem eu não vou me lembrar o nome agora, um produto que ajuda, né, na longevidade, digamos assim, do queijo, que prejudica o cérebro, ou seja, queijo atrapalha a cognição. Isso é verdade? Em relação à vitamina B12. A vitamina B12, ela é uma vitamina que ela atua na manutenção do sistema nervoso central. Então, né, a manutenção lá da bainha de mielina. Então, assim, a vitamina B12, ela tem uma função na manutenção da saúde do cérebro. Porém, só tem sentido repor quando existe deficiência. A gente só pode
atribuir um problema cognitivo, um problema neurológico à deficiência, à vitamina B12, né? Se houver uma deficiência. E a deficiência de vitamina B12, ela não é tão comum assim como a gente pensa, né? Porque a vitamina B12, ela fica estocada no nosso organismo, né? A principal fonte da vitamina B12 são as carnes. Então, a gente observa a deficiência de vitamina B12 naquelas dietas vegetarianas estritas, né? Por mais de 5 anos, 10 anos, ou pessoas com problemas digestivos específicos, como gastrite atrófica, anemia perniciosa, né? Em que a vitamina B12 não consegue se ligar nas outras substâncias produzidas pelo estômago que vão fazer com que ela seja absorvida no intestino, né? Então, a gente vê as deficiências mais importantes de vitamina B12 nessas situações, né? De doenças gástricas e de dietas vegetarianas estritas. Aí existe o exame de sangue, né? A gente faz o exame de sangue e vê que a pessoa tem deficiência de vitamina B12. Se tiver, a gente repõe, isso pode melhorar. A vitamina B12 ela não é muito ligada à isquemia cerebral, porque a isquemia cerebral ele é um problema do vaso sanguíneo, né? Não é o problema no neurônio, é consequência da falta de oxigênio, né? Que é levado pelo sangue, porque existe um entupimento de um vaso, né? Então, para o AVC, para a isquemia, pode repor B12? Sim, se tiver deficiência de vitamina B12. O que pode acontecer é que essa pessoa ela podia ter as duas coisas, né? Ela podia ter uma deficiência de vitamina B12, e aí o exame precisa mostrar que ela tem deficiência de vitamina B12, e além disso ela teve uma isquemia. Então, se ela tem 2 problemas e a gente consegue tratar um pelo menos, ela pode melhorar, né? Agora, mais uma vez, como eu conversei com o nosso outro amigo, o seu José Otávio, a gente precisa entender o caso, né? Por quê? Desconstruindo um pouco aí isso. A gente sabe que o AVC, por exemplo, é uma doença que o pior momento do AVC é assim que ele acontece, né? Ali nos primeiros dias é quando o insulto, a isquemia ocorre. A tendência é que nos meses subsequentes, 6 meses, até 1 ano, existe uma recuperação, porque o nosso cérebro vai se reorganizando, né? E é claro que se a pessoa tem uma saúde boa, a chance dela de reorganizar é maior, né? Se ela tem mais plasticidade neuronal, ela recupera mais. Então, será que essa pessoa não melhorou porque ela ia melhorar de qualquer forma, né? Porque é isso que a gente vê no AVC, depois que a pessoa tem um AVC e se trata, né, e começa a fazer uma reabilitação, a gente percebe que ela ganha, né? Ela melhora um pouquinho ali nos 6 meses, 12 meses iniciais. Então, será que ela não melhorou porque ela melhoraria de qualquer forma? Ou ela poderia ter uma deficiência de vitamina B12 e isso foi corrigido e isso ajudou na melhora dela. Pode ter sido um fator a mais, né? Houve o fator tratamento da doença que provocou o AVC, uma reabilitação, a correção de uma deficiência de vitamina e tudo isso fez com que ela melhorasse, né? Mas é bom sempre olhar o caso. Agora, isso do leite, não. Isso do leite, não existe. Lenda, né? É lenda. O leite é um alimento rico, né? Tem proteína, tem gordura, tem cálcio, tem vitamina D. Então, é um alimento bem rico. Não tem... Não interfere. Não. Que bom. Muito obrigada. Falou a mineira, né? A mineira falou. Agora o nosso iluminado Antenor. Eu gostaria que eu fazer a pergunta depois do Claudino, porque geralmente o Claudino me inspira muito. Então, Claudino, faz a tua, depois eu faço a última e agradeço ao Gustavo. Ok. Claudino. Gustavo, me disseram que são 3 sintomas da velhice. O primeiro é a perda de memória. Os outros 2 eu esqueci. Mas, brincadeira à parte, o que você acha dos polivitamínicos? Eu tomo um tal de Centrum Silver há uns 5 anos. Não morri até agora. Será que está me fazendo bem? Eu tenho essa dúvida. É importado, inclusive. Essa a pergunta. Eu hoje estava atendendo
estava atendendo uma paciente no consultório que foi com a neta na consulta. Aí estava falando um pouquinho sobre a memória, não tinha nada grave, mas ela queria me contar sobre, a neta queria me contar sobre 2 situações mais importantes que ela tinha apresentado em relação à memória que motivaram a consulta. Aí eu, tá bom, me conta então. Aí ela contou a primeira, aí eu falei, e qual foi a outra? Aí a neta, esqueci. Vamos mudar então, vamos mudar o paciente então. Mas em relação aos polivitamínicos, então, nunca nenhum trabalho científico e a experiência clínica também conseguiu comprovar a eficácia desses polivitamínicos, né? Eles são medicamentos que têm uma quantidade pequena de diversas vitaminas, né? Que na maioria das vezes são vitaminas que a gente consegue através de uma alimentação equilibrada, né? Se a gente come uma leguminosa, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de gordura, a maioria dessas vitaminas vão vir juntos, né? Então, assim, não existe nenhuma comprovação, nem do ponto de vista científico e, na minha visão, nem do ponto de vista prático, que os polivitamínicos, eles ajudam. Agora, existem de fato muitas pessoas que percebem um bem-estar. Fala assim, não, eu não mudei, eu comecei a tomar um Centrum Silver ou algum outro polivitamínico e não mudei mais nada na minha vida, eu já fazia atividade física, eu já me alimentava bem, eu já dormia bem, eu já bebia bastante água, comecei a tomar o polivitamínico e passei a me sentir melhor. Nesses casos, não tem como a gente saber se é um efeito placebo, se é um efeito real que nunca conseguiu ser comprovado, né? O fato é que também o polivitamínico não vai provocar uma intoxicação por nenhuma vitamina, como esses protocolos Coimbra, né? E esses outros que fazem doses gigantescas, né? Esses sim podem ser muito danosos. Com polivitamínico dificilmente isso vai acontecer. Então, a minha conduta, geralmente a minha prática, eu faço assim: eu não prescrevo. Mas se a pessoa toma e se sente bem, eu também não suspendo. Eu acho que eu deixo a critério da pessoa. Olha, se um dia você quiser tentar parar e observar para ver como você vai ficar, ou se você se sentir bem tomando, ok, a gente segue. Agora, comprovação de que é útil que eu digo assim, que traz um grande benefício, a gente realmente não consegue ter. E é caro mesmo, uma medicação bem cara, né? É isso aí. E vitamina C? Pessoal de Covid, muita gente toma vitamina C todo dia. Aí tem uma opção de gente aí tomando vitamina C todo dia, não sei quantos mil. Sai tudo no xixi, sai tudo na urina. Tá certo. Não tem também um grande benefício fazer uma sobrecarga de vitamina C para esses quadros gripais, incluindo o Covid. Não tem. Tá bom. É isso aí. Fala, Tenor. Gustavo, inicialmente, os meus agradecimentos. Geralmente, quando a gente, no Rotary, convida um médico para falar, a gente atemoriza um pouco, porque um dia nós convidamos a pessoa, um médico, para falar sobre câncer, e ele trouxe tanta fotografia, tanta coisa horrível, que o Isaac nem dormiu nessa noite. Então, para você, os elogios sobram por ter sido claro, por se fazer entender com muita generosidade. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o efeito genético? Isso é um efeito importante? E, segundo, você citou por diversas vezes beber muita água. Pois eu gosto de água, não sei se é porque eu sou cearense e lá tem pouca água, eu tomo muita água. Quais são os seus comentários em relação a isso? E registra aí o meu agradecimento pela sua bondade em nos atender. Eu que agradeço, viu, senhor Antonio? Para mim é sempre um prazer. Eu gosto de participar desses encontros porque eu acho que é uma oportunidade mesmo da gente levar a informação adiante, e isso é muito importante, né? Isso é fundamental porque a gente precisa quebrar alguns tabus aí em relação ao envelhecimento e eu gosto de fazer parte. Eu gosto de fazer parte disso. Então, eu que agradeço o convite do senhor. Em relação à água que o senhor perguntou, a água é fundamental. A gente sabe que
No processo de envelhecimento, existem alterações renais também, né? E do equilíbrio do sódio, da água, que predispõem até mesmo a uma tendência maior à desidratação, sabe? Quando existe uma necessidade de reter um pouco de líquido, quando a gente é mais novo, né, adolescente, geralmente o que o organismo faz? Reabsorve muita água do rim, e aí a urina fica aquela urina bem concentrada, escura, em pouquíssima quantidade, mas é uma forma do corpo segurar a água, né, para manter o nosso sistema circulatório funcionando. A gente sabe que nos idosos esse mecanismo de concentração ele é prejudicado. Então, por mais às vezes que exista um estado de depressão, a gente não consegue concentrar a urina da mesma forma. Continua urinando uma quantidade boa, né? Mas é porque é como se fosse assim, os vasos sanguíneos, o sistema circulatório está pedindo para o rim, retém água, mas o envelhecimento renal não permite, não tem como. A água vai embora na urina. Então, no suor, né, principalmente nos dias muito quentes, né, nos dias mais quentes, a gente perde pelo suor, perde pela respiração, perde pela urina, e o organismo não consegue compensar. Então, a água, além de ser talvez uma das substâncias mais importantes para o funcionamento de todos os nossos órgãos e células e metabolismo como um todo, existe ainda no idoso essa tendência a uma perda, uma espoliação que faz com que a atenção deva ser redobrada, né? Então, a importância da água vem muito disso. A outra pergunta que o senhor fez foi em relação à genética, né? Eu acredito que tenha sido no contexto das doenças da cognição, né? Nas demências. É isso, seu Antenor? Sim. Tá. Existem algumas doenças, síndromes demenciais, algumas doenças que provocam demência, que têm um forte componente genético. Geralmente, não são as demências que ocorrem nas pessoas mais velhas, aos 80 anos, 85 anos. Esses casos, a maioria pode até ter uma influência genética, mas não são determinados pela genética, né? A gente diz que são muitas vezes mutações que aumentam o risco da gente desenvolver algumas doenças, mas elas não têm 100% de penetrância. O que isso quer dizer? Que se... Opa, desculpa, parece que veio um barulhinho, achei que meu computador estivesse sem bateria, mas não é não. Então, assim, existem algumas doenças que se você tem aquela mutação genética, você vai desenvolver a doença, né? Porque aquele gene alterado vai se manifestar. No caso das demências, não. A gente tem muitas mutações que podem ou não se manifestar. Então, na verdade, não determinam. São apenas fatores de risco, como a obesidade, o tabagismo, o álcool em excesso, né? Então, o que geralmente eu converso sobre isso, né? Olha, esse risco genético não tem como a gente mudar, pelo menos por enquanto, né? Não tem como mudar. Mas existem os outros fatores de risco que esses sim a gente consegue dar conta. Então, vamos focar nos fatores de risco que a gente consegue mudar, porque aí aquele outro vai ser só um fator que muitas vezes vai ser até anulado, porque aquele gene alterado nem vai se manifestar. Agora, existem casos de doença de Alzheimer, por exemplo, que são casos genéticos, né? Sim, existem algumas mutações, e até aquele filme Para Sempre Alice, não sei se algum de vocês já assistiu ao filme Para Sempre Alice, que ela é portadora de uma mutação genética que tem 100% de penetrância, que a gente fala. Quer dizer, é uma mutação que leva a um quadro de doença de Alzheimer. É claro que a pessoa pode morrer antes, né? De acidente de carro, queda de avião, né? Pode ter alguma outra doença neurológica, cardiológica, câncer, pode ter alguma outra doença mais grave, mas se ela chegar até uma determinada faixa etária, que geralmente esses casos de Alzheimer mais genéticos, digamos assim, eles têm um início mais precoce, né? Em torno de 40, 50 anos. Então, não é aquele Alzheimer que acontece na pessoa de 80, né? Esse que é exclusivamente determinado pela genética tende a ser um caso mais precoce. Os casos de início mais tardio que a gente fala, a genética é só um fator a mais, que não necessariamente determina. Por isso que não vale nem a pena ficar fazendo teste genético, né? Vou fazer um teste para ver se eu tenho uma chance de ter Alzheimer, por exemplo, então eu vou dosar a mutação do gene da apolipoproteína E. Não, porque você pode ter o gene da apolipoproteína E mutado e ele nunca se manifestar e você nunca desenvolver nenhuma doença por isso, né?
Gustavo, água com gás ou sem gás é indiferente? É indiferente, vai hidratar de qualquer forma, mas acho que a quantidade de água que a gente precisa, não sei se a gente consegue dar conta na água com gás, né? E assim, acho que se fica tomando muita água com gás também, pode ter outros problemas, né? Então, muita gente fica com distensão, fica com prisão de ventre, né? Pode dar um pouquinho ali de dor no estômago, né? Então, assim, não tem problema nenhum tomar água com gás. Eu só não sugeriria usar exclusivamente água com gás para hidratar. Maravilha. Antenor, desculpa, posso acrescentar um detalhezinho na questão da água? Doutor Gustavo, água alcalina ou água comum, mais para, vamos dizer assim, mais para 6? Água comum, água comum. Não tem... Existe também uma ideia, e eu tinha uma colega que se interessava bastante nesse assunto, né? E que talvez o pH da água fosse mudar, enfim, favorecer o funcionamento dos nossos órgãos. Ela até ficava buscando nas águas minerais, né, que vendem no mercado, qual teria um pH mais favorável, mas na prática isso não faz diferença. Na prática isso não faz diferença porque a água ela vai ser misturada com tanta coisa no nosso trato digestivo, então ela vai passar por um pH super ácido no estômago, depois ela passa no pH alcalino no intestino. Então, assim, provavelmente aquele pH que nem na boca, porque até o pH da boca é diferente, né? Então aquele pH ele vai ficar no copo. Na hora que a gente ingere, aquilo já vai ser outro, né? Então, não faz uma diferença. Na verdade, não faz uma diferença. Obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Eu achei que foi interessante complementar essa ideia. Doutor Gustavo, nós temos mais um companheiro nosso que deseja fazer perguntas. O companheiro Francisco Wilson. Pode abrir o seu microfone, Feitosa, e fazer sua pergunta. Abre o microfone. Vai agora. Fala, não estou te ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Eu não sei se tem alguém escutando, eu não estou ouvindo. Não, ele não está dando para te ouvir, Francisco Wilson. Aumenta o volume, Feitosa. Feitosa, você não está sendo ouvido. Você abriu, fechou novamente. Abra. Aí, fala agora. Não, tem um problema teu aí. Você abriu e ninguém está te ouvindo. Esse negócio está pago. Agora, olha lá. Não. Esse computador tá... Pode ser o volume. Pode ser o volume. Aumenta o volume do teu microfone, Feitosa. Feitosa, chama a Alba. Acho que se tiver microfone facilita, viu? Feitosa, chamou a tua mulher? Alba, ajude o rapaz aí, Alba. Não tem microfone ele. Fala, Feitosa. Olha o volume aí. Será que o microfone do computador tem alguma coisa tampando o microfone? Tem alguma coisa em cima do microfone, não? Acho que não tem microfone. Tem sim, né? Em cima da tecla F3 tem um alto-falantezinho mais. Clica ali. Aqui, toc, 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 vai dando umas pancadinhas nele. Olha o professor aí, Zé Otávio. Viu, Ralf? As aulas estão dando efeito. Não é brincadeira, não foi efeito placebo, não, foi o professor mesmo. Então, viu? Alba, ele está com o microfone aberto, mas nós não estamos ouvindo. Então, há a possibilidade de algum problema no microfonezinho aí. O Zé Otávio está sugerindo tocar uma tecla na parte de cima, F3, mais.
Você está no computador ou está no celular? Uma outra possibilidade é ele colocar um fone de ouvido que tem um microfone. Não, a Alba estava sendo verdade. ouvida aí. Espera aí, ele vai ajeitar. Olha aí, É, ele vai fone. trazer o fone de ouvido. Nada como a Alba para nos ajudar. Eu espero que ele tenha lavado o ouvido. Vai ter que conectar, Alba. Tem que conectar aí. Aí. Aí, vai, fala agora. Coitado. Fala, Feitosa. Francisco, vamos fazer um teste? Lá em cima, aonde costuma digitar www, vê se tem o desenho de um microfone. Esse tem um ícone pequenininho. Tem? Dá um joinha para mim se tiver. Ele está no computador? Beleza. Dá um cliquezinho nele e vê se ele está desabilitado. Pode ser o antivírus. Dá um cliquezinho e vê se tem assim, habilitar ou aceitar o microfone. Espera, sendo que ele está habilitando agora, Tem, né? habilitado, não fala. Isso. Tenta habilitar e fala com a gente para ver se é isso. É bem na régua do www, bem na direção, naquela parte pretinha. Pode ter um ícone pequenininho de um microfone. Você clica nele para ver se ele está desabilitado, se o antivírus pode ter aprontado essa contigo hoje. Patrícia, mas será que ele está no computador ou está no iPad ou num... Eu acho que está no computador, pelo tipo de transmissão dele, me parece ser. Não é isso, Alba? Vocês não estão em computador? Isso. É. Ele está nos tem acontecido ouvindo, com frequência. Viu, doutor Gustavo? Isso aí é um exemplo prático, viu, da sua palestra, viu? A outra alternativa é vocês gravarem no WhatsApp para a Cleonice, ela faz a pergunta e o doutor responde. Ou então escrever no bate-papo a Ou pergunta. escrever no bate-papo, que a gente lê aqui para vocês. Mas não fique nervoso. Depois, com calma, a gente edita e corta aí o tempo de espera de vocês, ok? Então, para facilitar, escreve. Você gosta, né, José Otávio? Telefona para a Cleonice, ela bota no Viva Voz e a gente escuta. Isso. É que é isso que eu já estou fazendo. Dá super certo. Bota no Viva Voz e fala com a Cleonice. Pronto, pode que beleza. Faz a sua pergunta. Faz a... Eu faço a pergunta. Tá, vou fazer. A minha pergunta é que eu quero parabenizar ele pela palestra. Eu tomo às 6 da manhã, tomo um copo d'água com 2 limões espremidos. Limões. Continua. A minha pergunta é que eu todo dia às 6 da manhã tomo um copo de água com 2 limões espremidos. Se é bom para a memória, tá? Entendeu, doutor Gustavo? Entendi sim, seu Francisco. Ó, obrigado, em primeiro lugar. E em relação à água com limão, para a memória, eu acho que para a memória em si, é mais a água do que o limão, sabe? Beber a água ajuda muito, né? E essa água, assim que a gente acorda, já é um pontapé inicial na hidratação do dia, né? Agora, existem muitas pessoas que têm esse hábito de tomar água com limão e se sentem mais dispostas, né? Como se o limão tivesse ali um efeito energético. Algumas pessoas percebem esse benefício e não tem problema nenhum. Uma coisa eu garanto ao senhor, mal não vai fazer. Então, se o senhor se sente bem tomando água com limão, pode seguir firme, né? Se um dia quiser só beber um copo d'água, por exemplo, né? Às vezes, algumas pessoas sentem uma melhora no intestino, né? Às vezes o intestino é um pouquinho preguiçoso e aí acorda de manhã, toma um copo d'água, aquilo faz um estímulo para o funcionamento do intestino, né?
algumas pessoas percebem esse benefício, então isso é super válido, né? Se isso é bom para a memória, eu acho que a gente não poderia dizer isso, sabe? Como uma receita de uma coisa boa para a memória. Mas se isso faz bem ao senhor, eu acho que o senhor deve continuar, porque não tem nenhum problema. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela palestra, viu? Imagina, obrigado. Pode botar vodka, não. Doutor Gustavo, eu gostaria de, antes de encerrar, primeiro, lhe parabenizar novamente. Segundo, eu gostaria que o senhor dissesse se existe uma idade, ou qual seria a idade ideal para nós começarmos a consultar um geriatra. Ok? A nossa formação de geriatria, né, ela começa com uma formação em clínica médica. Então, a gente, quando faz uma residência de geriatria, por exemplo, existe um pré-requisito de uma residência de clínica médica. Então, todos nós geriatras que fizemos uma residência de geriatria, a gente também tem especialidade em clínica médica, né? E aí, para a clínica médica não tem idade. Mas para a geriatria em si, a minha sugestão, né, é que a Organização Mundial de Saúde e o Estatuto do Idoso, né, definem como um idoso as pessoas com 60 anos ou mais, né? Então, eu acho que é uma boa idade, sabe, Cleonice? Eu acho que é uma boa idade, 60 anos, para ter uma consulta. Pode ser que aos 60 anos, uma consulta por ano, 2 consultas por ano sejam suficientes, né? Mas a gente já consegue pegar esses ganchos das prevenções, né? De tentar adequar um estilo de vida, uma mudança, um exame preventivo qualquer que a gente possa fazer para evitar um problema maior no futuro. Então, acho que 60 anos é uma boa idade. Pode ser que, com o tempo, precise estreitar um pouquinho mais o intervalo entre as consultas, pode ser que não. Mas eu acho que 60 anos é uma boa idade. Uhum. Porque eu li no jornal essa semana que, inclusive, nos Estados Unidos, eles estão querendo mudar justamente essa faixa de dizer qual é o intervalo nas idades de considerar o idoso a partir de 60 anos. Não sei se o senhor viu alguma coisa. Eu vou te tratar de você, que você é muito jovem, e no Rotary, o doutor, o senhor, aqui nós temos companheiros na sala com mais de 90 anos, com a saúde perfeita e totalmente perfeita. Capricha aí, 97. 97, então. E ele é uma memória fabulosa, entendeu? Então, o respeito não está no doutor, no senhor. Leonice, por exemplo, nós temos um cara muito mais novo que está dormindo, William. Eu sei, pois é, eu vi, infelizmente, vocês esquecem que a gente vê quem está comendo, quem está bebendo, quem está... O Isaac é que fica sabendo que horas de comer, eu começo a comer, né? Foi o vinho. Maravilha, cara. É isso que eu ia falar, efeito do vinho, relaxou. E olha, o William está solenemente dormindo, realmente. Corta a imagem dele. Corta a imagem dele. Não, deixa ele aí, eu vou fotografar. Amanhã eu mostro a ele. Eu vou até fotografar para mostrar a ele. Para todo o Brasil. É sorvete de sobremesa. Presidente, agradeço aí ao nosso... Vou agradecer. A palestra foi excelente. Eu deixo à vontade, se o senhor quiser, se você quiser deixar algum endereço, algum contato seu, porque a palestra foi muito boa. Então, eu peço agora à companheira Patrícia Leal que coloque na tela o nosso diploma de agradecimento, nosso certificado, que vou fazer chegar às suas mãos, depois através do companheiro Antenor. Obrigado, muito obrigado. Nada. Eu agradeço a oportunidade, o convite foi muito bacana, foi muito agradável e estou bem feliz. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. A palestra foi excelente. E se quiser deixar no nosso chat o seu contato, será muito bom também, ok? Maravilha, deixo sim. Coloco agora e eu posso passar para o seu Antenor também, pode ficar à vontade, seu Antenor, para passar o meu contato para quem... Tá bom. Ótimo, também, eu tenho o teu contato também, né? Tanto o teu pode celular... Passar, pode... Posso Gustavo, colocar... pode me chamar de Antenor, eu sou mais novo que você, cara.
Entendeu? Então, obrigado. E, Gustavo, por favor, não esqueça de passar, olha, memória, não esqueça de passar a projeção dos slides para a Cleonice. eu passo. Eu já passo agora mesmo. Pode Você deixar. já tem o e-mail dela? Tenho, ela me enviou um e-mail com o convite. Aí eu respondo no e-mail. Porque eu me esqueci do e-mail dela. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, inclusive dos companheiros Silvio Chacapatassi, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Campo Grande, da companheira Dulcinéia Penelope, do companheiro Davi Ferreira, do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rio Comprido, e também do companheiro Haroldo, da companheira Ciomara, que é 100% no nosso clube, e, finalmente, do companheiro Haroldo, do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença de todos. Eu peço, então, que saudemos a bandeira nacional e que a Ciomara, por gentileza, toque o sino rotário. Está encerrada a nossa reunião rotária de hoje. Pagar para não acordar o William, hein? Ele acordou agora. Acordou o sino. O sino te acordou. Acordou, William. Essa foi boa. Vocês são as melhores pessoas. Essa poltrona aí, meu amigo, não controla. Parabéns. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ótima palestra, Cleonice. Parabéns. Muito obrigada, Dulcinéia, também. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Muito prazerosa a reunião. Obrigada a você também, Gustavo. Tchau.